Shalom, Deus abençoe a vida de vocês. Mais um capítulo, Gálatas, capítulo 4, né? Como a gente está sempre fazendo, a gente vai ler e a gente vai explicando aos pouquinhos, né? Portanto, pense da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo, apesar de ser o dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo, né? Então, assim, tanto judeus quanto gentios, tá? Eram escravos desses espíritos elementares, né? De forma básica, o não-judeu naquela época, ele servia a esses espíritos, né? Demoníacos, como se fossem deuses, né? Fazendo essa ligação como se eles fossem deuses. Já os judeus, apesar de conhecerem um único Deus, um Deus verdadeiro, né? Eram levados a se desviarem desse caminho, do caminho correto, por esses espíritos demoníacos, tá? Inclusive o espírito demoníaco do legalismo, né? Da distorção. Gente, o diabo, ele é perito em distorcer a palavra. Vocês não se esquecem lá de capítulo 4 de Mateus, quando Jesus é levado ao deserto? O inimigo, ele usa a palavra de Deus para tentar iludir Jesus, né? Então, vocês acham realmente que ele nunca fez isso no caminhar dele, no caminhar dos judeus? É claro que sim, né? Os judeus, por exemplo, que serviam a esses espíritos demoníacos do legalismo, né, sempre deturparam a Torá, né, e transformaram a Torá nesse sistema legalista, né? Então eles eram presos a esses espíritos demoníacos, mais ou menos de acordo com aquilo que Efésios capítulo 2, versículo 3 fala. Amém. Então a gente segue aqui, vamos lá. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher e debaixo da lei, sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei. Esse nós, o que é um segredinho para entender Paulo? Quando está nós, está falando de judeus. Quando está falando vocês, está falando de gentios, tá? Sempre foca aí no pronome. Sempre foca que você consegue compreender bem. Então estava aqui, ó. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher e sob a lei. Assim fez para resgatar a nós, judeus, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos, né? Então Deus, ele enviou o seu filho, né? Isso aí automaticamente dá a entender a gente a pré-existência, ou seja, a pré-humanidade de Jesus, um Jesus como um Deus, né? Na forma de Deus, melhor dizendo. Ele nasce de uma mulher, né? Que quer dizer que ele assumiu uma forma humana. Isso é o mais perto que Paulo vai chegar aí do nascimento virginal de Jesus, né? E ele vem num momento onde a cultura judaica, no geral, era pervertida pela legalização da Torá, né? A Torá perdeu ali um pouco de foco, né? E a expressão aí sob a lei, aqui na minha Bíblia está como sob a lei, né? A gente já falou sobre isso em outros vídeos, é uponomon, né? Em grego, né? E tem esse significado, né? De legalismo, e não necessariamente em cima da Torá, tá? Eu falo que a tradução às vezes ela é um pouco complicada, tá? E por que Jesus teve que nascer numa sociedade como essa? Tão conturbada, tão complicada, para que pudesse redimir os que estavam debaixo desse mesmo legalismo, né? Então Jesus teve que se submeter, gente, a situações completamente difíceis, né? Que nós, seres humanos comuns, nós passamos, né, por isso. Ele teve que passar por todas essas coisas, né? Inclusive as circunstâncias especiais que a maioria de nós não passamos, mas que os judeus precisam passar. Porque legalmente o judeu é obrigado a obedecer a Torá. Ele é obrigado a obedecer a Torá. Ele tem esta aliança. Existe para ele uma aliança superior em Jesus. Mas o fato de existir uma aliança superior
de Jesus não significa que eles não tenham que guardar a lei. Isso não tem a ver com salvação. É que as pessoas confundem muito com isso, confundem demais. Você guardar a lei não tem a ver com salvação, tem a ver com santificação. Porque, a gente já falou, 1 João 3,4, todo aquele que é culpado de pecado é culpado de quebrar a lei, porque a quebra da lei é o pecado. Para você ser santo, você tem que se separar do pecado, ou automaticamente você acaba tendo que guardar os mandamentos, aprender a obedecer a lei de Deus. Então, o judeu, ele é obrigado a seguir a lei, ele está debaixo dessa condição. Mas ele não está obrigado a viver debaixo de um sistema legalista. O Espírito Santo está aí para nos capacitar, tanto judeu quanto gentio, para sermos o quê? Filhos de Deus. E para sermos filhos de Deus, temos que aprender a nos separar, temos que nos aprender a deixar determinados tipos de comportamento para trás. E qual comportamento que eu sei se está certo ou se está errado? Está aí a Torá para te dizer. Amém? Mas, volto a dizer, com muito cuidado, porque muita gente erra nisso daí. Você não tem que sair seguindo tudo desesperadamente e enlouquecidamente, porque a lei tem princípios, e os princípios é que precisam ser vistos. Por exemplo, não matarás. Qual é o princípio que está por trás de não matarás? É não tirar a vida do meu irmão. Então tem a ver com amor ao próximo? Tem. Tá. Só para eu saber. Tem a ver com amor à mãe que você vai deixar sem filho? Tem a ver com o pai? Tem a ver com a esposa? Tem a ver com os filhos que ficam sem pai? Tem uma série de coisas. Então os princípios é que são importantes na Torá. São os princípios que geram o reino de Deus. Amém? Seguimos. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos dos supostos deuses, que na verdade nem existem. Nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, porque desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo. Aí aqui nós damos uma paradinha, porque Paulo está falando para gentio, não está falando para judeu, aqui ele está falando para gentio. E ele está lembrando da vida passada deles que não conheciam a Deus, né? Então, esses deuses que não são Deus, na verdade eram os ídolos, né? E é chamado de uma espécie de espíritos elementares, né? E aí nós vamos vendo que ele vai falar aqui mais à frente assim, ó. Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos, né? E aí você tem que entender duas coisas para que não haja confusão. Dentro do judaísmo, debaixo da Torá, dos ensinamentos de Deus, Deus dá algumas ordens ao povo judeu para guardarem alguns dias chamados dias especiais. Por exemplo, o sábado é um dia especial na semana. Alguns meses são observados, como por exemplo o Rosh Hodesh, né? Que é o cabeça do mês, chamado de cabeça do mês, é a lua nova. Quando a primeira lua nova surge no céu, o judeu tem uma festa. Dias especiais, como as 3 festas de peregrinações, anos, o ano sabático, a cada 7 anos, o dízimo dos pobres, são datas especiais para o judeu, que estão na Torá. Quando os gentios, os não-judeus, começam a observar esses feriados judaicos, sem alegria nenhuma por você compartilhar do que Deus deu ao povo judeu, sem identificação espiritual nenhuma, simplesmente com medo do que os outros vão pensar. Não, eu estou aqui no meio de judeus, não sei o que eles vão pensar, né? Ou então você foi convencido, mas não está no seu coração, né? Você acabou de entrar num sistema legalista, né? Legalista, que também não deixa de ser um espírito elementar fraco e miserável. E não é nada melhor do que os deuses que os gentios haviam deixado para trás. Então, se você faz dessa forma, você está errado. Mas diz que tem que guardar. A lei diz que tem que guardar. Diz, meu amigo. Mas dessa forma, melhor você não guardar. Melhor você não guardar. Ainda há outra interpretação alternativa, é que esses dias, meses, anos que estão descritos nessa passagem
fazem referências não aos meses judaicos, porque ele está falando do passado do gentio. Ele não está falando para judeu, ele está falando do passado do gentio. Então, esses espíritos fracos e elementares aí podem ser algumas datas pagãs, né? Algumas datas pagãs. Então, queridos, se você que é gentio, você aprecia, né, a beleza e a importância dos rituais judaicos, você, de acordo com Romanos 14, com 1 Coríntios 8, são livres para observá-los, mas observe de forma adequada, correta. Não observe de qualquer jeito, tá bom? O cristianismo por si só, ele adaptou várias datas do judaísmo e transformou-as. Por exemplo, o fato de você ter um culto dominical deriva do sábado. O próprio 25 de dezembro, que era 25 de dezembro, uma festa, era uma data de uma festa pagã que foi transformada numa festa cristã, mas pode ter sido trazido também no dia 25 do mês de Kislev, que é a data da festa de Hanukkah, uma festa judaica, né? Então tem muitas particularidades aí em relação à data. Não há problema nenhum em você guardá-la, desde que você faça isso com seu coração e com verdade, e não por legalismo, tá bom? E ainda também considerando que Paulo era um emissário, era um apóstolo dos gentios, né? Então suas observações aqui não tem nenhuma espécie de intenção de atingir crentes judeus, tá? Então, assim, o que ele fala, Paulo fala aqui para crente judeu evite o legalismo, não faça as coisas por legalismo. Mas não está dizendo aqui, judeu pode deixar de celebrar Shabat, pode deixar de celebrar Páscoa, não é assim que as coisas funcionam, tá bom? Seguimos. Perdi aqui, vamos lá. Temo por vocês, talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês. Então que Paulo está se igualando, está dizendo, olha, eu sou judeu e você é gentio, não, nós somos iguais, né? E vocês não me trataram mal, e certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para vocês me rejeitarem, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora, ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus ou o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Então Paulo está perguntando, por que vocês estão me tratando de forma diferente? Ele já vai explicar por quê, né? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e teriam me dado. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Gente, o que tem de amizade que termina por causa disso não está no gibi. Porque a pessoa é sua amiga enquanto você fala o que ela quer ouvir e você faz aquilo que ela quer que você faça. A partir do momento que você faz diferente do que ela quer que você faça, ou fale diferente daquilo que ela espera, você já não se torna amigos. Então, certamente, aqui na comunidade de Galácia, nos Gálatas, certamente haviam pessoas que já estavam criticando Paulo, e essas pessoas receberam o evangelho de Paulo. Pasmem, essas pessoas receberam o evangelho de Paulo. As boas novas da salvação foram entregues por Paulo, mas alguns deles já estavam tratando ele como inimigo pelo simples fato dele falar a verdade. E eu vou dizer uma coisa para você, falar a verdade faz você criar para vocês inimigos, mas faz você ganhar a amizade de Deus. Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas as suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja dá-los, muito bem. Se alguém deseja agradá-los, muito bem. Mas que façam sempre e não só quando estou com vocês. Então Paulo fala aqui de uma coisa que é extremamente interessante. Eu estou chegando numa fase da minha vida que eu estou cansado de tapinha nas costas e de abraço, enquanto por trás as pessoas estão falando coisas absurdas de você. A gente ama, mas tem uma hora que a gente perde a paciência. E não significa que você vai deixar de amar, não. Você continua amando, mas só que você não quer perto. É diferente.
Não quer, né? Então, Paulo está dizendo para vocês, olha, esse pessoal aí, esses falsos mestres que estão querendo circuncidar vocês, eles estão querendo que vocês se aproximem deles, mas a intenção deles não é boa não, eles não querem o bem de vocês. A intenção deles é controlá-los. E de que maneira eles vão controlá-los? Colocando em volta de vocês a cerca da Torá. Obrigando vocês a obedecer algo que vocês devem obedecer por amor, por gratidão a Deus. E não simplesmente porque vocês são obrigados a fazer. Então, Paulo deixa bem claro isso e deixa, olha, se vocês quiserem agradar, não agrada só na frente não. Não me agradem só na minha frente não, enquanto por trás vocês estão me desagradando. A mesma coisa façam com esses falsos mestres. Se vocês querem agradá-los, agradem, mas também agradem por trás também. Não agradem só pela frente. Meus filhos queridos, sinto como se eu estivesse passando outra vez pelas dores do parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Né? Enquanto Cristo não estiver 100% em vocês, eu estou sofrendo aqui com vocês, né? Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, mas distante como eu estou, não sei o que mais fazê-lo para ajudá-los. Talvez Paulo fosse até mais duro, né? Mas Paulo está tentando ajudá-los através da carta. Muito bem. Aí agora, Paulo vai fazer o que a gente chama de midrash. O que é midrash? É uma alegoria. A midrash é mais ou menos o que a gente vê nas igrejas hoje. Você pega um capítulo, em cima daquele capítulo você extrai ensinamentos criando alegorias, tá? Normalmente você não sai do sentido literal. Esse deveria ser o razoável, tá? Não é sempre, claro que você pode estender, né? Eu já dei vários vídeos explicando sobre os 4 níveis de interpretação bíblica, né? Você tem ali o nível que a gente chama de Pshat, que é o nível preto no preto, branco no branco, né? É aquilo que você está lendo, a interpretação literal, né? Em cima disso você segue. Mas existe ainda o segredo, existe ainda o midrashot, que é as midrashots, né? Ou as midrashes, né? Existe o segredo, o sod, né? Então existem várias camadas, tá? Mas Paulo ele vai entrar numa midrash, e é importante que você entenda isso, porque isso vem do judaísmo. Ele vai pegar um texto, ele vai falar de Agar, ele vai falar de Sara, tá? Mas ele não está menosprezando simplesmente Agar, tá? E não está colocando simplesmente a aliança mosaica no mesmo patamar de uma escrava no sentido literal de Agar, mas sim no entendimento espiritual, no entendimento, como é que a gente pode chamar de... Fugiu a figura de linguagem agora. Metáforas, né? Então é muito importante você entender esse contexto. Vamos lá, vamos ler primeiro, depois a gente fala dele. Digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, ou seja, digam-me vocês que estão querendo ser circuncidados. Acaso sabem o que a lei diz de fato? Né? De acordo com as escrituras, Abraão teve 2 filhos. Um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana, né? Abraão estava ali, né, tentando forçar as coisas de Deus a acontecer, né? O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. E essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa Jerusalém celestial. Ela é uma mulher livre e é nossa mãe, como dizem as escrituras, alegre-se mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido do poder do Espírito, e o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as escrituras sobre isso? Livrai-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos de mulher livre. Se Paulo estivesse falando aqui completamente literal, esse último versículo aqui está dizendo o seguinte: olha, judeus não mais serão aceitos no reino, porque eles são obrigados a seguir a Torá.
Eles são obrigados. Tá? Eles são obrigados. Imagina, por que você me diz isso? Gente, Paulo, quando foi preso, ele falou: sou fariseu, filho de fariseu, sou judeu da tribo de Benjamim, irrepreensível no que diz a lei do Senhor. Por que Paulo não chutou o pau da barraca e abandonou a lei de vez? Por que Paulo diz lá em Romanos que a lei é santa? A lei é boa, o mandamento é santo. Por quê? Então tem que ter cuidado com a interpretação. Porque senão Paulo é um esquizofrênico. Paulo está fazendo uma alegoria e dizendo para os não-judeus que, uma vez que eles fizessem uso da circuncisão, eles passam a ser escravos da lei. E no quesito alianças, se você precisa... Veja bem, existe uma história muito engraçada. Hilel e Shammai, dois professores da época de Jesus. Hilel era mais tranquilo, Shammai era mais bravo. Aí um gentio, não judeu, chegou até Shammai, ficou pulando num pé só e falou assim: Shammai, vou ficar pulando aqui num pé só enquanto você me resume toda a Torá. Se você resumir, eu me converto ao judaísmo. Shammai pegou a vara dele, saiu dando no cara e expulsou ele de lá. Esse mesmo cara foi a Hilel e fez... Isso é uma alegoria, tá, gente? Isso não é história real, não. Isso é alegoria, tá? Uma parábola. Esse mesmo cara foi até Hilel e fez o mesmo procedimento. Começou a pular no pé só e falou: Hilel, eu tô aqui e vou me converter ao judaísmo se você me resumir toda a Torá. Hilel falou: não precisa se converter ao judaísmo. Vá, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Exatamente o que Jesus falou. Exatamente o que Jesus falou. Isso era o ensinamento da época. Tá? O que isso significa, no fim das contas, Juliano? Para você guardar os mandamentos, você não precisa se tornar judeu. Você não precisa. Mas para você ser salvo, você precisa de Jesus. É tão simples, gente, de entender isso, que eu não consigo compreender como as pessoas batem tanta cabeça. É muito simples. Então o que Paulo está dizendo aqui: por que vocês querem se escravizar? Porque quando vocês se fizerem a circuncisão, vocês estão se convertendo para o judaísmo, vocês estão dizendo para Jesus: a aliança que o Senhor fez por mim não serve para nada. Porque para guardar os mandamentos eu preciso me circuncidar. Isso é tolice. Tolice do tamanho do mundo. Tá? Quando Paulo faz essa aplicação, é uma aplicação ousada. Ele sai do sentido literal do estudo e ele entra num sentido mais pesado, né? Mas o que ele estava querendo dizer ali para os judaizantes, para os legalistas, aqueles que queriam converter os seus irmãos gentios, era o seguinte: olha, a descendência biológica de vocês pode ser de Abraão, mas a descendência espiritual não é. Não é. Não é. Então a gente precisa ficar atento a essas coisas. Compreender um pouco do judaísmo é importante para que você compreenda o que está sendo falado. Porque aqui não estão usando termos gentios, não, estão usando termos judaicos. Aqui era um mestre judeu, um rabino, o Rabino Shaul, né? Rabino Saulo, grande orador, grande dentro do Sinédrio, um dos melhores da sua época. Ele mesmo deixa claro isso pra gente, falando, não era qualquer pessoa falando, não. Então é muito importante que a gente tenha essa coisa, tá? Então, nesse versículo, ele não fala de duas alianças específicas, apesar dele falar de Sarai, mas ele não fala especificamente, literalmente, das duas alianças. Ele fala da aliança do Monte Sinai, que representa aí a Torá de Moisés, tá? A Torá de Moisés gera filhos para a escravidão, mas não porque ela seja má, não, tá? Então, o que eu tô falando, isso aqui não está denegrindo a imagem de Agar, não, tá? Você não tem razão para você rebaixar a lei de Moisés nessa passagem, tá? A lei mosaica, ela gera filhos para a escravidão, para serem escravos desses espíritos elementares que Paulo está falando no começo do capítulo. Fracos e miseráveis, tá?
Quem que faz isso? Quem fazia isso era a atual Jerusalém, né? A comunidade não messiânica, né, que não acreditava em Jesus ali do primeiro século, que tinham lá suas autoridades instituídas, né? Suas instituições, as suas autoridades, né? Governando o povo segundo o seu bem-querer e não necessariamente pela lei de Deus em si, tá? Quando nós vemos Jesus falando a respeito das leis judaicas, cara, você vê que literalmente ele está falando mais sobre tradição do que a lei, né? São poucas as leis que ele modifica o entendimento, que o entendimento estava equivocado, tinha se tornado equivocado, tá? Então, esses judaizantes queriam ali, insistiam que os gentios tinham que se tornar legalistas, né, como eles, tá? Então esse é o sentido. Mas ele fala da Jerusalém do alto, né? Essa é livre, né? Ela é a nossa mãe, né? A mãe de todos que possuem fé, né? Confiança, assim como Abraão teve e assim como Jesus também tinha, tá? Então, judeus que não acreditam em Jesus e os judaizantes, né? Que fingem ser judeus messiânicos, porque muitas vezes esse finge, né? Mas que na verdade chegam trazendo às vezes um falso evangelho, né? Eles podem perseguir dentro da própria igreja ali os próprios judeus que acreditam em Jesus e os